aqui uma pergunta da Sônia, Soninha, Sônia Fraga. Ela pede para que a doutora querida dela explique como é o procedimento para queda de cabelos com o uso de plaquetas. É isso? Eu não conhecia. Pois é, existe. Vamos dizer, aqui no Brasil está regulamentado o termo como terapia regenerativa. Mas é mais comumente encontrado na literatura médica como platelet-rich plasma, que é o concentrado ativo de plaqueta. Então, quando é utilizado e como é utilizado? Então, algumas doenças do cabelo, você precisa ganhar densidade e aumentar tempo de crescimento. E através de fatores de crescimento derivados da plaqueta, você consegue entregar isso. Então, assim, não é uma doença A ou B especificamente que vamos dizer assim, que teria melhor resultado. Meio que para a grande maioria das doenças do cabelo é possível se ter algum resultado, mas a gente acaba privilegiando as doenças que são crônicas. Porque se é uma doença que vai resolver espontaneamente, não tem por que você fazer um tratamento de alto custo para algo que já vai ser resolvido pelo tempo. Então, acaba que a gente incentiva o paciente a fazer esse tipo de tratamento quando ele tem uma condição crônica, uma condição recidivante, mas tem um resultado muito interessante para quem não quer usar medicamento, porque você vai utilizar a centrifugação do seu próprio sangue para poder utilizar uma centrífuga com sistema fechado. Então, não tem contato com elementos sanguíneos. Assim, o médico e a pessoa que está preparando não entra em contato. É a própria centrífuga e o tubinho que faz essa separação. E aí você tem acesso apenas a esse plasma rico em plaqueta e utiliza ele diretamente na área de alopécia, na área que você está precisando estimular o cabelo. Então, é uma terapia promissora, né? A gente já vê isso em outras especialidades, mas é considerado uma terapia experimental. Então, por isso que ela não é amplamente divulgada, nem amplamente realizada, né? Você tem que ter certas autorizações e tá dentro de linhas de pesquisa específicas para poder utilizar. Entendi. Lembrando, pessoal, que plaquetas são aqueles elementos do sangue relacionados com a coagulação, com a formação de trombos, que ficaram muito famosas nesses últimos tempos aí, com tanta discussão a respeito da Covid e trombose, mas as plaquetas são elementos que têm várias propriedades e eu realmente não conhecia que havia essa aplicação para tratamento capilar. Tem uma outra pergunta aqui, Laura, da Yara Santana, uma outra fidelizada, querida aqui ao Instante 2022. Ela fala que tem uma foliculite no couro cabeludo, imagina. Já fiz vários tratamentos com antibióticos e com o próprio Roacutan e nada cura. O que poderia ser, assim, de modo geral? Eu sempre explico, Laura, para os nossos amigos e amigas aqui, que nós não podemos dar respostas específicas porque nós não temos a avaliação individual. Mas uma resposta geral, assim. Então, e qual seria uma possível causa para uma foliculite persistente no couro cabeludo, com formação de pústulas mesmo, de espinhas, e que mesmo com tratamentos com antibiótico e Roacutan, isso resiste? Como Existem essas foliculites, assim, tem duas foliculites que são as mais graves, eu acho que é isso que ela tem que ter um pouco mais de cuidado, que é a foliculite decalvante e a foliculite dissecante. As duas, elas têm um potencial de fazer uma cicatriz no couro cabeludo. Então, o risco maior é nessas situações. Então, o dermatologista, quando avalia, sempre ele vai avaliar buscando cicatriz. Então, muitas vezes, aquela tecnologia com o Photofinder, por exemplo, que é um aparelho que a gente utiliza para diagnóstico precoce dessas doenças. Ele tem a capacidade de diferenciar se essa foliculite ela é cicatricial ou não. Se tiver qualquer sinal de cicatriz, aí normalmente a gente faz uma biópsia para confirmar. Aí o tratamento ele é um pouco além. Às vezes a gente usa até antimaláricos, a gente usa alguns anti-inflamatórios mais potentes para poder controlar essas foliculites mais persistentes. Mas muitas vezes é simples, é apenas uma dermatite seborreica mesmo, que precisa de um cuidado um pouco mais intensivo. Então, vamos sempre pensar que as coisas mais leves sempre são as mais frequentes, né? Não vai ser justamente a exceção. Mas tem que ficar atento realmente, levar para o médico que acompanha ela, se não tem esse risco de ter alguma cicatriz, se não está ocorrendo um desaparecimento dos folículos pilosos após essas foliculites. Perfeito.